Hello, everyone. Good morning or afternoon. Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de onde você estiver falando. Meu nome é Ojoma Ochai. Eu sou a Managing Partner da Creative Economic Practice na CC Hub, que está cuidando deste programa do Fashionomics Africa, a etapa Accelerator. Nós temos tradução simultânea disponível, então, se você precisar de tradução para o francês, árabe ou português, por favor, cliquem no botão de interpretação no canto inferior da sua página e você pode selecionar um outro idioma para ouvir este programa. A sessão de hoje vai ter a duração de 1h30 e nós vamos dar uma visão geral do programa, assim como uma visão geral do ecossistema na África e do ecossistema. Se você tiver perguntas, por favor, coloque no chat, você não vai conseguir abrir o seu microfone. Como eu mencionei, a sessão de hoje, a ideia é passar uma visão geral do programa, dar uma ideia do ecossistema criativo e de moda na África e depois a gente vai falar sobre tendências no setor da moda na África. Você pode certificar de que suas câmeras estejam ligadas? Se você não puder, nós entendemos, mas se você puder ligar a câmera, seria muito bom. Se você puder colocar no chat, o que você quer aprender no programa hoje? O que você quer extrair desse programa para a gente começar? Como eu mencionei, existe interpretação disponível, ou seja, se você precisar de tradução para qualquer outro idioma, francês, português ou árabe, por favor, utilize o botão de interpretação no canto inferior da sua tela, mas nesse meio tempo, por favor, nos diga no chat o que você quer aprender na sessão de hoje, o que você quer aprender no programa, na sessão de hoje. Durante a sessão, eu vou olhar alguns dos comentários, mas agora eu vou passar adiante. Então, em termos de visão geral do programa, eu me apresentei já, eu sou a Managing Partner da Creative Economic Practice em Lagos. Eu estou em Lagos, na Nigéria, mas nós trabalhamos em várias regiões da África, é por isso que temos tantos participantes de diversos países do continente hoje. Tenho a minha colega aqui, Omolabaki Olagunju, que também está na Lagos. Ela é a nossa associada de projeto sênior. Ela será o seu principal ponto de contato para o programa. Além dela, temos o Andiko, que está no nosso escritório de Nairobi. Provavelmente você já falou com elas no grupo de WhatsApp ou recebeu um e-mail delas. Estamos trabalhando com um novo colega que está em Gaborone, na Botsuana, colega Yandele. Então, para toda a sessão no programa, nós temos diversas regras. A primeira sendo, se você puder, ligue a sua câmera. A segunda é, você deve utilizar o chat para fazer perguntas, você não vai poder abrir o seu microfone. Isso é a ideia para controlar os barulhos de fundo. Levante a mão se você quiser dizer alguma coisa. Uma vez que você não pode se tirar do mudo, se você levantar a sua mão vai vai nos atrair para o chat, mas você não vai poder abrir o microfone. Participe de forma ativa e a forma como você participar é fazer perguntas, responder perguntas e dê espaço para outras pessoas participarem também. Ótimo. Uma visão geral do programa. Eu perguntei o que vocês querem extrair da sessão de hoje. Muito obrigado, Franklin. Ele falou que ele está ansioso para aprender sobre como transformar
as iniciativas ambientais e os ecodesigns de uma forma sustentável que pode revolucionar a moda na África. Isso é muito interessante. A gente vai falar um pouco sobre economia circular. Eu tenho certeza que será muito útil para você, assim como todas as outras sessões. O Laia me falou que gostariam de apresentar para o programa hoje e tudo o que é necessário a partir disso, e esperam trabalhar com outros empreendedores e com a indústria de moda. Vamos fazer exatamente isso. Jacobina Wale, da Namíbia, está falando que está bem ansiosa para ouvir os detalhes do programa, está ansiosa para aprender como escalar o negócio. Juan, espero ter pronunciado o seu nome corretamente. Juan ou Juan, está ansioso para fortalecer o negócio e estabelecer a marca globalmente. Podem continuar enviando seus comentários, eu tenho certeza de que nós vamos poder lidar muito do que vocês estão falando. A Brenda está falando, ela está se apresentando. Ela é de Zanzibar. Olá, Brenda. Sarah está bem interessada em fazer networking com outros designers no continente. Tudo que você mencionou faz parte do programa. Esse programa vai permitir você refinar o seu negócio e o seu produto com especialistas e vai ajudar você a criar modelos de negócios sustentáveis, criar novos processos, vai ajudar também a habilidade de você conseguir atrair financiamento. Vamos mensurar progresso durante o programa. Nós vamos enviar uma pesquisa nos próximos dias para checar o seu entendimento atual dessas coisas e depois vamos checar em outros momentos do programa. Toda semana, você terá 2 ou 3 sessões, algumas semanas você terá 2, outras você terá 3. Existem 16 sessões no total para este programa. Então, nas próximas semanas, você terá ido em diferentes sessões de treinamento. Algumas semanas nós teremos 3, outras semanas teremos 2. Além disso, as 16 sessões, teremos eventos comunitários, que são eventos que ficarão abertos para um grupo maior do que este grupo, que nós incentivamos que vocês participem. A estrutura do programa, a ideia é que existem 2 categorias de participantes. Nós temos os membros da nossa comunidade e nós temos os participantes do programa Accelerator. Se você estiver nessa ligação, vocês são os participantes do programa Accelerator. Você terá 8 semanas de Zoom como essa daqui, e nessas 8 semanas você terá 16 sessões, e também você tem acesso ao Help Desk. E o Help Desk é onde você faz perguntas sobre as sessões, sobre o programa, e aí, você receberá respostas específicas conectadas com o seu negócio. Os 2.000 membros da comunidade vão ter acesso a essas sessões de comunidade que eu mencionei. Eles só vão receber 2 dessas sessões. Daí eles vão ter acesso às gravações dessa sessão também, dessas sessões. Depois das 8 semanas, nós teremos um teste, uma avaliação para checar o seu entendimento do programa. E este teste vai nos ajudar a diminuir os 300 participantes para 25 participantes. Esses 25 participantes terão acesso a treinamento para fazer pitch e depois eles vão ter acesso a coaching para conseguir fazer esse pitch. Se você estiver nesse estágio, você foi convidado para um Demo Day, uma competição de pitches, e esses 12 participantes vão apresentar no Demo Day. E aí, você terá a oportunidade de ganhar $25.000 americanos. A questão com o Demo Day é que, além do prêmio oficial de $25.000, muitos dos jurados pediram apresentações para os participantes. Ou seja, nós temos o prêmio, o benefício,
Mas existem outros detalhes que a gente pode pedir, que vocês podem ganhar por estar participando deste dia. Para você conseguir avançar para essa fase, eu falei sobre o fato de que os primeiros 300, depois a gente vai diminuir para 25 e depois para 12. Para avançar para a próxima fase, todos esses momentos, 70% de presença é necessário, ou seja, são 16 sessões, você precisa estar em 70% dessas sessões. Incentivamos que vocês participem dos eventos da comunidade e você precisará ter uma pontuação de pelo menos 70% na prova. Você precisa ter uma presença de 70% e nós incentivamos que você esteja presente nos eventos da comunidade para você ir para o próximo estágio e conseguir um certificado. Nós comunicamos com você por meio de 4 canais principais. Um é o Zoom, como a reunião de hoje. Esse é onde todas as sessões de treinamentos vão acontecer. Esses são os 2 eventos que nós temos, eles vão acontecer no Zoom. Nós também temos um grupo de WhatsApp, que se você não entrou ainda no grupo de WhatsApp, você será acrescentado ou vai receber um link para o WhatsApp, e é onde a gente vai fazer networking. Existe também acesso às gravações dessas sessões. Então, toda reunião de Zoom que nós temos, elas são gravadas em português, em francês, em árabe, e você será capaz de ver essas gravações na plataforma do Moodle. Os detalhes serão compartilhados com vocês em breve. Vocês podem enviar todas as perguntas para o Fashionomics Help Desk. O e-mail está aí, mas os meus colegas também colocarão aqui. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, não nos envie no WhatsApp. Envie para nós no e-mail. E dessa forma a gente consegue lidar com essa solicitação até que seja, porque o WhatsApp é bem fácil para a gente acabar perdendo as mensagens. Então, se você tiver pergunta, por favor, envie para o Help Desk. Agora, em termos do conteúdo, eu vou ler para você. Eu já até mencionei que existem 16 sessões. Enviamos uma lista dessas sessões por e-mail. Você tem acesso a elas, mas as sessões cobrem áreas diferentes que vão ajudar você e se tornar mais prontos para investimentos. Eu vou pausar aqui para ver se todas as perguntas ou comentários antes de eu continuar para a sessão de hoje realmente. Se todos puderem colocar aqui no chat, se você tem alguma pergunta até o momento. Outra coisa a se lembrar é que a gente anota em cada sessão quem esteve presente. Nós precisamos saber que você esteve em 70% da sessão. E a forma que vamos saber é que se o seu nome estiver o nome que você utilizou para fazer a inscrição do programa. Então, por exemplo, se você disser iPhone 2, não tem como a gente saber se for a Blessing, se for qualquer pessoa. Você precisa certificar que o seu nome de Zoom é o nome que você usou para registrar para o programa. A gravação para todas as sessões estarão na plataforma do Moodle e nós vamos enviar os detalhes de login para esta plataforma. Anote aqui na tela, se você está anotando na tela, se você puder não fazer isso, por favor, a gravação ficará no Moodle. As últimas pessoas, nós teremos um ganhador para $20.000. Os outros ganhadores, os outros 12, vão se beneficiar de outras coisas e os juízes vão decidir caso a caso. Só tem um ganhador que vai receber 20.000. Se mais de 25 pessoas tiverem realmente os requisitos, mais de 25 pessoas não conseguem, porque seria os que tiverem a maior pontuação. Então, nós temos o exame, nós temos a presença e depois tem a pergunta, um formulário que você vai preencher nesse estágio
E aí teremos um jurado de 7 pessoas na África que vão olhar as respostas que vocês deram. E eles vão escolher os melhores 25 desses 300, baseando-se em todos esses fatores. Não teremos mais de 25. O que aconteceu com os últimos 12 participantes? Eles conseguem coaching adicional sobre como fazer pitch e um dos 12 vai receber o prêmio de $20.000. Nome de verdade, o seu nome, aquele que você utilizou para se inscrever para este programa, possamos saber que você está aqui. Alguém pediu para eu voltar antes desse slide sobre a inscrição. Não sei se você quer dizer esse aqui. Esse slide, nós já falamos sobre 2.000 na comunidade. Esse é um grupo diferente. Vocês estão aqui nesses 300. Vai cair para 25, depois para 12, depois teremos um único ganhador. Se você não puder vir aqui, você não puder assistir ao vivo a aula, por isso que a gente põe uma inscrição. Você não precisa assistir todas as sessões, mas você precisa estar pelo menos. Você tem que assistir ao vivo conosco pelo menos 70%. E aí você pode assistir os outros 30% em outro momento. Se você não vir e assistir depois ainda, vamos considerar como uma ausência, tá? Ok? Se não tivermos mais perguntas, deixa eu verificar aqui. Eu estou vendo que tem um nome, iPhone XX Max. Isso não é uma pessoa, tá? Então, seja quem você for, você precisa trocar o seu nome de Zoom para o seu nome real, para que nós possamos saber que você está aqui. Ô, Molabak, se você puder colocar as perguntas traduzidas, tem uma pergunta aqui do Max, em francês. Vou passar agora. Vamos voltar para o chat e olhar algumas perguntas depois. Agora vamos passar para o principal de hoje. Geral da Creative Economy. Vocês sabem o que a gente quer dizer quando a gente diz Creative Economy? Vocês podem colocar no chat. Ao fazer isso, a Precious está perguntando como é que você sabe. Se você estiver aqui, nós vamos saber, porque o Zoom, ele dá um registro de quem esteve na reunião, ok? É gerado automaticamente pelo Zoom. Será que alguém pode colocar no chat que setores, quando nós falamos sobre Creative Economy, o que é isso, essa economia criativa? Você está escrevendo aqui? Franklin, existe 16 sessões no total, tá? 70% de 16 é o que nós vamos considerar. Não estamos marcando semanalmente, estamos marcando com relação às 16. Você precisa estar aqui em 70% das 16 sessões. Alguém sabe o que é a Creative Economy? Se você puder colocar no chat. A Estela está falando. Qualquer negócio que está na indústria de criatividade e expressão social. Correto. Todas as atividades que precisa escrever, coisas visuais, absolutamente, Juan falou. Sobre se relacionar com arte e criatividade, com certeza. Muitas pessoas estão falando sobre criatividade, coisas que geram dinheiro. Você pode responder em qualquer idioma que você quer, ok? Você pode responder em francês, em árabe, em português, criatividade, ideia. Toda economia criativa, o que ela é. E existem definições diferentes. Eu gostaria de falar com você sobre alguns dos setores na economia criativa, mas também atividades que acontecem nessa economia criativa, que são relevantes para o seu negócio. Porque você precisa pensar quais são as diferentes atividades a serem consideradas ao gerar o seu negócio, gerir o seu negócio.
Nós temos o setor audiovisual, que é onde você tem setores como rádio, broadcasting. Nós temos também os setores relacionados a coisas da cultura, arqueológicas no seu país, museus, bibliotecas e muitas outras coisas. Esse setor também inclui serviços criativos como propaganda, pesquisa e desenvolvimento. Nós também temos design nesse setor. E com o design, nós estamos falando sobre design de moda que muitos de vocês aqui conhecem. Design de joias, design gráfico, design de interiores, todos esses designs na economia criativa. O setor cobre também novas mídias, por exemplo, como software, videogame, conteúdo digitalizado, onde nós temos músicas gravadas e também temos outros setores que cobrem outras coisas, como circo, temos mídias impressas como livros, e temos outras coisas tradicionais como os festivais, celebrações e artes visuais. Ou seja, todos esses setores é o que nós chamaríamos de economia nessas atividades, criatividade, e as atividades relacionadas a produzir resultados criativos. Isso está certo, com o setor da moda, dizer as roupas, os joias, os designs e as ilustrações. Com certeza, todas essas coisas estão relacionadas à indústria criativa e produção criativa. Essa é uma parte importante do que acontece. Essa é só uma pequena parte do que é a economia criativa. Porque nessa produção criativa, nós também temos coisas como estúdios. Se você estiver trabalhando com música, lembre-se de um estúdio, alguém vai lá e gravar o equipamento nesse estúdio. As pessoas que estão trabalhando nesse estúdio, eles não são músicos, mas eles também estão trabalhando na indústria criativa. Pense que para moda, se você fabricar estiver num hub de produção, todos que estão, desde o guarda até a recepcionista, até o contador, a pessoa da garantia da qualidade, todas essas pessoas estão trabalhando na economia criativa, mas eles não são criadores. E quando você pensa nas tecnologias que você utiliza, alguns de vocês vão utilizar software para cortar estampas, padrões. Pense na empresa que faz esse software. Eles estão trabalhando na economia criativa, mesmo que talvez eles, pessoalmente, não estão trabalhando na moda. E temos as diferentes soluções de criatividade para o setor criativo. Todas essas empresas que trabalham nessa área estão desse lado de atividade para a economia criativa. Agora, se nós olharmos para a moda, mas todas essas coisas acontecem nos setores, pense como você distribuiria. Você fez a sua roupa, você fez os seus acessórios, você fez seus designs, você fez design dos seus serviços. Se ninguém está utilizando o que você está vendendo, você não finalizou o trabalho. Então, a próxima parte desse ecossistema está relacionado a consumo e distribuição. Imagina que você tem um produto, seja lá se for coisas com couro, sapatos, bolsas. Lembra dessa loja de varejo onde você vende esse produto, se você está vendendo no lugar físico. Pense nas redes sociais onde você está promovendo o seu trabalho. Todas essas coisas fazem parte do ecossistema para a criatividade. Provavelmente você está fazendo algo sozinho, mas quando você começar a escalar, você precisa de pessoas que saibam fazer essas coisas para o seu negócio ser bem-sucedido. Você não pode se focar somente na parte criativa. Você precisa pensar em produção e a qualidade do que está produzindo e se concentrar em distribuição. Existem diferentes tipos de tecnologia que
facilitam isso, plataformas, seus produtos. Ela faz parte do seu ecossistema. Se você estiver utilizando software para ter um controle de seu inventário, coisas relacionadas ao seu negócio, isso tudo faz parte do o seu ecossistema. Quando eu terminar a parte. E as pessoas que têm serviço, se você tiver roupas nessa loja que estão promovendo os produtos para diferentes tipos de usuários, marcas, todas as pessoas fazem parte desse ecossistema. É a mesma coisa. A parte criativa é uma única parte, ou seja, pense as plataformas de streaming, se você utilizar o Apple Music ou, por exemplo, o Spotify, todas essas plataformas fazem parte desse ecossistema. Os cinemas também fazem, você está na indústria cinematográfica, o cinema também faz parte do ecossistema. Eles trabalham nessa indústria criativa também. Se não tivesse cinema, não teria isso também. E no cinema, existem broadcasts, o conteúdo, todas essas pessoas estão trabalhando na indústria. É muito importante que vocês, como empreendedores, serviço, não apenas pensar no seu produto de distribuição, no consumo, além da criação do produto ou serviço. Também, nós também temos outras atividades que estão acontecendo na indústria criativa. Existem provedores educacionais, por exemplo. Se você é uma pessoa de somente o seu próprio negócio, se eu preciso, por exemplo, alguma coisa, eu preciso entender que escolas que estão fazendo isso. Se eu estiver trabalhando numa plataforma digital para distribuição, eu preciso saber quem está com esse software, com os desenvolvedores de software, para que eu saiba o tipo de habilidades que estão lá e que eu posso contratar como parte de seu ecossistema. A ideia é quem está dando essas habilidades para as pessoas que você vai contratar para o desenvolvimento que você precisa e as coisas que você precisa aprender. Todos os que estiverem aqui podem ser fornecedores do setor privado, pode ser cursos curtos, maiores, pode ser formal ou informal, por meio de tratamento, por meio de estágios, por exemplo. Outra atividade, por exemplo, como gerenciamento. Gerenciamento é diferente dependendo do setor. Se você estiver em música, por exemplo, não é talvez a pessoa criativa, mas eles estão gerenciando tempos e as oportunidades do artista, trabalhando com os seus agentes e etc. Serviços de marketing, serviços de relação pública, mas também a parte jurídica e contabilidade, que vai, como que você você funcionar. Essa economia também inclui intermediários, essa associação, hubs, accelerators, como este programa aqui, organizações que apoiam o setor e como que isso está relacionado a trabalhos que trabalham nesse setor que se chama no seu país, afetam o trabalho que você faz, por exemplo, no Ministério não vai ser ou talvez programa de desenvolvimento, ou o Ministério de Investimento, Finanças, empreendedorismo, eles têm programas que está relacionado com o seu setor, mesmo que não se fala de indústrias criativas. Você precisa saber
conhecer esses departamentos e agências do governo. E aí, o último detalhe, como stakeholders, nós temos investidores. E os investidores, nós temos uma sessão sobre isso. Que bolsas que vão dar dinheiro para você, talvez não esperam que você devolva o dinheiro. A pessoa que está recebendo $20 mil deste programa, não esperamos que você devolva. Outros tipos de financiadores vão dar dinheiro e esperam que você devolva com juros. Essas são duas que dariam um empréstimo. Eles não esperam que você devolva dinheiro, mas eles esperam ser donos de parte da sua empresa, que são chamados de investidores de equity. Os tipos de coisa, eles fazem parte de receber. Eu falei sobre os trabalhos na economia criativa, que tem diferentes tipos de trabalhadores na economia criativa. Nem todo mundo que trabalha aqui na economia criativa é um criador, e nem todos que trabalham aqui são artistas. Nós temos os trabalhos criativos em setores criativos. Samaila, você pode, por favor, parar de anotar na tela? Nós temos lugares criativos, designers, músicos, performances, todos são pessoas criativas. Temos pessoas criativas trabalhando em setores não criativos. Imagina que você é um designer gráfico, trabalhando numa empresa. Você é criativo, mas você não está trabalhando, porque você está trabalhando fora desses setores. Então, imagine se você for um designer de interiores e você trabalha numa empresa de construção. Ou seja, você é um designer, mas você não está trabalhando numa empresa criativa porque você está trabalhando em construção. Você está trabalhando um trabalho na economia criativa. Educadores, eu sei que temos alguns treinadores aqui nesse programa e nessa economia criativa. Se você estiver ensinando música numa escola primária ou artes, por exemplo, eles estão trabalhando aqui no setor, por exemplo, de filmes, trabalhando uma criativa. Alguém que talvez trabalhe como engenheiro sonoro, realidade virtual e, por exemplo, temos pessoas executivas que trabalham com estratégias, gerenciamento de projetos, eles não são criadores, mas trabalham na economia criativa. Temos pessoas que trabalham em tecnologia digital, pense em pessoas de marketing, pessoas que são gerentes, coding. Temos advogados que ajudam a fazer, por exemplo, nós vamos ter toda uma sessão sobre governança jurídica, contadores que ajudam você a cuidar da sua contabilidade, são todos serviços profissionais. Se você estiver trabalhando em avaliações, ou se você é um gerente de hub, todos são trabalhos na economia criativa que não necessariamente são trabalhos criativos. E, claro, temos setores públicos. E aí, eu estou chegando no final, porque eu gostaria de ouvir de vocês. Nós vamos gastar a maior parte do tempo para responder as perguntas, mas o setor de moda em si, nos últimos slides, eu quero me concentrar a indústria de moda mais especificamente tem um ecossistema bem robusto que você deve conhecer. Por quê? Se nós vamos escalar o seu negócio, se você não entender como esse setor funciona, então é muito limitado o que você sabe. E essa sessão é muito importante. Portanto, se você estiver criando um produto, seja lá o que for um acessório, a primeira coisa que você precisa pensar é de onde vem o seu produto.
Mesmo se você estiver para o mercado para comprar tecido, é útil você saber onde aquele tecido está sendo fabricado, produzido, quais são as vantagens. Quanto mais você entende de onde vem a sua matéria bruta, mais você pode prever o que vai acontecer com o seu fornecedor. Vou dar um exemplo. Então, imagina que você estiver utilizando tecido de um lugar como a Ucrânia, por exemplo. E daí, há um ano, aconteceu a guerra na Ucrânia. Se você soubesse dessa informação de que seu tecido está vindo da Ucrânia, uma vez que a guerra começou e você viu nas notícias, você saberia que potencialmente um problema com o seu fornecimento. Mesmo que isso não aconteceu diretamente ainda, porque se lembra, quando a guerra começou hoje, ainda existe aquela mercadoria que já está a caminho, que já está no mercado, mas se a guerra continuasse, teria um problema sim. Esse é o motivo pelo qual, se você sabe já antes do produto acontecer, você pode começar a se planejar. É a mesma coisa para qualquer outro tipo de fornecimento que você estiver utilizando. Se você estiver num negócio que tem muito serviço, muitos seus trabalhos, muito seu trabalho tiver de algum lugar específico e você souber que 90% do meu trabalho foi feito por essas software schools e essa escola fechou, você tem um plano de expansão que você vai contratar outros desenvolvedores. Essa escola não existe mais, essas pessoas que eu achava que eu ia ter. Seja se você estiver fazendo roupas, serviços, você precisa saber de onde vem o que você está produzindo. Você precisa deixar claro se tiver qualquer problema com esse lugar e de onde está vindo, você consegue prever como isso vai impactar o seu negócio. E aí você pode fazer algo a respeito. Agora, existem outros fornecedores que a gente falou, seja qual for. Você também precisa que estão trabalhando ali. E você pensar tudo que você estiver produzindo. Vamos supor que você seja um produtor têxtil. Você tem um ecodesign que estava aqui. Quem pode utilizar o que você está produzindo? Lugar, nós temos roupas. Você já pensou em usar a sua indústria têxtil para uniformes, para lãs, por exemplo? Muitos hospitais públicos e privados vão utilizar designs bem normais, mas será que eu consigo dar para a escola, onde isso pode ser utilizado? Você precisa saber da distribuição, nós falamos sobre isso, você precisa saber sobre o consumo do seu produto, seja consumo privado ou público, e você precisa estar bem ciente de como podemos retornar. Utilizamos isso para fazer outros produtos. Toda essa sessão, na moda criativa, é para você entender que você não opera sozinho, você precisa saber de todos os fatores
impactam no seu negócio, e um desses fatores são tendências. Durante o Covid, muitos negócios mudaram o seu negócio para um mundo virtual. Nós sabemos algo que está ficando cada vez mais comum. Se não fosse pelo Covid, acho que a gente não estaria fazendo esse programa como 100% virtual, porque provavelmente a gente imagina um aumento em atividades digitais. Esse é um grande exemplo de uma tendência. Você precisa conhecer as tendências na indústria da moda, e quando eu falo sobre tendência, eu não quero dizer o que aconteceu. Último ano, nos últimos 10 anos, como a distribuição mudou seu produto nos últimos anos, porque elas dão ideia, elas te inspiram o que, no que fazer, mas que vai ajudar a proteger o seu negócio. Se você souber das tendências do que está acontecendo, então você toma decisões de negócio que são melhores, que permitem que o seu negócio avance. Vou dar um exemplo em termos de políticas e tendências. Se você vê que o país está cada vez mais tentando emitir menos carbono, por exemplo, e daí eles anunciaram, sim, até 2027 nós vamos limitar os equipamentos que rodam com diesel. Só vamos dar um exemplo, né? Se você estiver seguindo essa tendência, em 2026 eu vou comprar, por exemplo, 10 geradores de diesel, porque em 2027 eu sei que o governo vai, por exemplo, colocar uma restrição. Nós precisamos pensar na tendência que está relacionada ao nosso negócio. Se o governo falou, nós vamos banir a importação de algodão, por exemplo, porque nós queremos apoiar a produção local. Se você não estiver seguindo a tendência do que o governo está fazendo, você vai basear o seu negócio em algodão, e aí, em determinado momento, eles vão falar assim, não estamos mais importando isso. E aí, agora, você precisa começar a pensar como solucionar este problema. Então, se você estiver atraindo, monitorando o que eles estão fazendo, talvez há 2 semanas antes, seja lá o que você pensar em outros fornecedores, outras. É isso que nós queremos dizer com o seu setor e no seu país. Que tipo de tendência? E um exemplo, por exemplo, no Malawi, muitas empresas estão fazendo marketing das mídias sociais, o Instagram, por exemplo. É assim que eles veem isso, que algo está desenvolvendo nesse país. Quer alguma ideia? Quer colocar no Franklin? Quando a gente fala sobre essa indústria química, por exemplo, para tecido sintético, por exemplo, os materiais para o fornecimento, é por isso que a gente deu esse exemplo da Ucrânia, e o fato de que num país como a Ucrânia, se você estiver recebendo isso, então este é um exemplo de onde essa atividade pode. Os comentários estão rápidos agora, analisando e para promover o seu lifestyle, a Jacobina marcas, personalizando o seu produto para algo tradicional com toque moderno. A Estela falou, muitas marcas de moda na Nigéria estão
agora ficando cada vez mais especializada. Débora falou que tem uma grande tendência que eles viram é que esses negócios estão incorporando mais tecnologia em suas operações. Caroline do Quênia falou, muitas marcas estão contratando influencers de redes sociais. Cine do Camarão falou sobre bens feitos em África. A Glória da Nigéria estão falando sobre muitas escolas de moda mudando para o mundo online. Eles estão incorporando seus produtos, mesmo que eles tenham, mas estão se concentrando em produção consciente. Isso é bem interessante, bem importante para a sustentabilidade ambiental. Fabrício falou, muitos designers na África do Sul estão mostrando a cultura diversificada. Eles estão falando sobre redes sociais, o Lame está falando sobre o Instagram. Juan, com certeza. É uma tendência do governo banir roupas de segunda mão, por quê? Como eu falei antes, o ecossistema de moda são muitas pessoas, inclusive pessoas que estão vendendo coisas de segunda mão. Ou seja, se você estiver utilizando, só um exemplo, se você comprar roupas de segunda mão para sua moda, porque você percebeu que são mais duráveis, etc. Se o governo está pondo restrições nesse tipo de coisa, você precisa pensar nessa cadeia de fornecimento. Se o governo estiver banindo isso, essa poderia ser uma oportunidade para você, porque as pessoas que estão comprando isso, por que que eles estão comprando? Porque é mais barato, porque é mais acessível. Então, com uma marca de moda, quando você vê essa tendência, você começa a pensar, tá, como que eu posso capitalizar nessa tendência para preencher uma lacuna que essa restrição vai criar? Em países como o Quênia, por exemplo, existem muitos uniformes. Pessoas compram muitos uniformes de segunda mão. Se o governo banir esse produto, ou seja, foi um grande mercado que foi criado sobre como o seu negócio responde para isso. Coisas que são prontas para serem utilizadas. Também falamos sobre redes sociais no Quênia. A Cif está falando sobre upcycling na África do Sul. A Bitcoin está falando sobre redes sociais, o uso de redes sociais. Portanto, todas essas coisas estão muito corretas. Franklin falou sobre uma tendência negativa em Camerun, desperdício têxtil da indústria. Muitos designers sabem bem pouco sobre pegada de carbono, não estão. Vai falar sobre moda circular e economia circular, que será muito interessante para todos vocês. A Miriam fala sobre Pinterest. Precisamos fazer mais e dedicar tempo, pesquisa. Faça perguntas para que vocês possam ver as tendências no seu setor e possam te ajudar a ver oportunidades. A Ana Giugiani fala que existem mais consumo de produtos chineses no país. Gâmbia falou que escolas privadas estão utilizando um tipo de tecido específico para a universidade. Eu vou para lá no que vem, semana que vem. Então, ok. Vocês todos entendem o conceito de tendências. Eu vou responder algumas perguntas agora. E quando vocês estiverem colocando as perguntas, eu quero compartilhar com vocês alguns recursos que vocês podem analisar, que é uma visão geral
da indústria das estatísticas, temos o Fashionomics Africa, temos todas essas estatísticas. Será que temos uma plataforma específica para conseguir essa informação? A resposta é não. Até nesses recursos, eu compartilhei com vocês diferentes fontes de onde você consegue informação. Infelizmente, não tem um lugar específico que você consegue essa oportunidade de negócio. Se você decidir que você vai ser, eu tenho certeza que vai ter muitas pessoas que comprariam de você. Tipo, moda de Moçambique, seja lá o que for, seja lá qual for o setor. Eu vou ver se eu posso ir aqui numa feira e vou contar para você. Podemos compartilhar esses links no grupo de WhatsApp? Sim, com certeza. Podemos compartilhar no chat também, Amalabaque, se você puder fazer isso para mim, por favor. Alguma outra pergunta? A gente tem ainda mais 30 minutos, então vamos responder as perguntas que vocês tiverem. Tem uma pergunta se nós vamos dar dados para o programa. Não, a resposta é não. Esperamos que isso não vai impedir sua participação, mas não faremos isso. Como que você pode entrar no grupo de WhatsApp? Nós temos links para compartilhar esse grupo de WhatsApp. Molabac, você pode colocar o link no chat aqui e pessoas vão poder acessar o grupo de WhatsApp aqui. Como que você pode pegar a gravação da reunião? Temos uma plataforma de Moodle, vamos enviar os detalhes em breve. Toda semana, as gravações serão colocadas no Moodle depois de alguns dias. Qualquer outra pergunta sobre o ecossistema, tendências? Quero ver o link para o grupo do WhatsApp, o chat aqui. Queremos colocar isso. Alguns não receberam. Uma nova tendência. Abigail, você está anotando isso? Será que a gente pode fazer com que as pessoas parem de anotar na tela? A gente vai conseguir os slides? Sim, teremos as gravações, e as gravações têm todos os slides, porque foi gravado, tá? Então, o que você vai receber é uma gravação. O programa inclui mentoria. Olha, o Help Desk é um recurso de mentoria. Se você quiser algum conselho específico, envie sua pergunta para o Help Desk e será respondido. Se você chegar no top 25, você vai ter apoio mais personalizado sobre pitching para negócios e desenvolver pitch decks. Então, esse estágio teria a oportunidade para networking, está no WhatsApp. Depois de cada sessão, nós abrimos o chat de WhatsApp por algumas horas para as pessoas se apresentarem e fazer networking. Todo networking está no WhatsApp. Meus colegas estão compartilhando o link de WhatsApp no chat. Se você não está nesse grupo aqui, por favor, entrem. Jacobina está perguntando como uma empreendedora, baseando nas tendências do meu setor, é necessário ir em direção às tendências? Como eu mantenho essa proposta de valor e consigo manter a tendência ao mesmo tempo? Minha questão de tendências é, a tendência não significa o que é popular nesse contexto. Ou seja, se todo mundo, estou querendo dizer, se todo mundo está usando, todos têm que usar a mesma coisa. O que eu estou dizendo é, você precisa deixar bem claro, bem inteirado dos diferentes desenvolvimentos do seu setor. Ou seja, uma tendência que cresce é que o governo está, por exemplo, aumentando restrições de bens de segunda mão para esses negócios. Se você estiver, por exemplo, fazendo couture ou marcas de luxo, você não se importa se o governo está banindo isso, porque você não compra. Essa restrição não afeta seus clientes, não significa nada para você.
Se você for uma marca que o seu objetivo é o mercado de massa, lindo isso, é uma grande oportunidade, porque daí você precisa pensar no que foi tendência, não tem reação específica. Toda tendência que você estiver mandando um controle, como que isso muda com o tempo, como isso vai afetar o meu negócio. Quando eu falo sobre tendência, Jacobina, eu não estou falando se todos estão utilizando ou não o Instagram, você precisa só deixar claro por que que eles estão utilizando. E aí você pensa como um cliente no Instagram, então provavelmente não se aplica, mas se você não souber o que está acontecendo no ecossistema, foi por isso que a gente começou com esse ecossistema, não sabe o que estiver acontecendo, se não souber essas tendências, então as coisas acontecem com você e tudo que você estiver fazendo é reagindo. Você nunca vai chegar a um ponto onde você estiver estrategicamente pensando, olha, gente, isso aqui vai acontecer daqui a anos. Por isso, vamos fazer isso agora, porque eu vou me beneficiar daqui 3 anos. Esse tipo de pensamento. Com o aumento de inteligência artificial, como esse setor criativo vai ser afetado? Essa é uma pergunta bem interessante. Pensa, provavelmente eu vou falar o seu nome errado, viu? Pense. Quando a fotografia foi inventada, eu tenho certeza que muitos pensaram: como que o setor vai ser afetado, como podemos nos proteger disso e etc. Ou quando o Google foi inventado, por exemplo, tenho certeza que alguém foi lá e pensou: como que nós nos protegemos? Então, existem duas respostas aqui. A primeira é: mudanças sempre vão acontecer. E com todas essas tecnologias, a primeira pergunta deveria ser: como que eu posso utilizar essa tecnologia para melhorar o meu negócio? Então, eu vejo casos onde as pessoas estão utilizando a inteligência artificial para criar designs que estão economizando tempo, que talvez você vai falar que o designer vai perder o trabalho, mas pensa quem que vai ganhar um emprego? Quem está construindo software ou sabe utilizar o software, ou vai acrescentar valor em cima desse software. Pense como eu posso utilizar essa tecnologia. A segunda coisa, nós teremos desafios, portanto, desafios jurídicos, porque a forma como a inteligência artificial funciona é treinada em muitos dados que já existem. Então, no momento, tem um grande debate se as pessoas que têm os dados que são utilizados para treinar a inteligência artificial têm direito a, ao valor que a inteligência artificial está produzindo, porque não temos legislação no momento, não temos precedente, a gente não levou isso para a corte para ser um julgamento, para entender isso. Essa é uma coisa a ser levada em consideração, mas como um negócio, realisticamente, nós não podemos. O que pode me ajudar? É a minha contabilidade? Será que são os meus materiais de marketing? O que que eu posso fazer? Como que eles utilizam inteligência artificial para fazer design? TikTok. Isso é exatamente o que eu estou dizendo. Veja como você pode utilizar, porque se você gastar tempo demais pensando como você pode se proteger, eu não estou falando para você não pensar isso, mas você não consegue, é inevitável, a mudança é inevitável. Nós tivemos primeiro a primeira impressora, tivemos todas as invenções tecnológicas, tivemos fotografia digital, então pense como todas essas coisas aconteceram com o tempo. E saiba que é inevitável. E aí, o que você acha que é o futuro da indústria de couro nos próximos 10 anos, especialmente com o aumento dos direitos. Eu espero ter pronunciado seu nome correto, tá? Mas na segunda aula vamos nos concentrar nisso, mas eu acho que potencialmente couro de verdade, quanto mais sustentáveis nós precisarmos ser com coisas como produção animal e etc.,
porque para você manter os padrões vai ser mais difícil. Talvez o volume de produção será menor, especialmente se você estiver pensando nas emissões de gado e esse tipo de coisa, ou seja, essa escassez provavelmente vai significar que a indústria do couro será uma ameaça, mas tendo dito isso, eles contribuem menos de 2% das emissões globais. Existe muito debate no momento por que a África deveria ser penalizada pelas emissões de carbono do resto do mundo. Então, talvez couro vai ficar mais caro globalmente, mas em algumas localidades se você for como eu, é uma especiaria na Nigéria, é barato, é uma carne bem barata, mas se couro se tornar um produto global muito caro, se não vamos comer mais como país, não. Em vez disso, a gente vai ter a mesma quantidade de vacas, mas vamos utilizar o couro para fornecer a cadeia de fornecimento global e conseguir mais valor desse couro. Portanto, esse tipo de tendência, onde algo leva para algo estar mais caro, não é necessariamente um problema para o resto do mundo. Novamente, é isso que eu estava falando. Como que você usa tendência? Informações sobre essas tendências. Para outros vão criar oportunidades, não vai fazer diferença. Você precisa pensar em todas essas coisas, à medida que você pensa no seu negócio. Então, Abu Mohammed está preocupado com esse tipo de programa porque ele não tem certeza. A forma como nós selecionamos, temos 5 a 7 jurados. A última sessão que nós tivemos um juiz da África do Sul, nós tivemos um juiz do Malawi, um juiz do Quênia, um juiz da Costa do Marfim, e todos esses jurados decidiram quem recebeu dinheiro. Eles não se conhecem, existe toda uma planilha de pontuação, ou seja, existe transparência no processo. Ou seja, contanto que você tenha todos os requisitos, se você tiver conseguir todos os requisitos, você tenha tanta chance quanto qualquer pessoa. iPhone X, X Max. Então, Max, nós precisamos adaptar, não sabemos quem você é, então, em termos para conseguir manter isso, temos que mudar para o seu número, porque não saberemos quem você é agora. Não enviaremos essas notas aí. Precisamos acessar a gravação no Moodle. Alguma outra pergunta? Ainda temos um tempo, se as pessoas tiverem perguntas. Se não tiver mais perguntas, podemos acrescentar você. Se não estiver ainda, você pode abrir o WhatsApp para fazer networking, para você se apresentar uns para os outros e saber quem está nesta sessão. Temos uma pergunta: o que acontece se você não conseguir fazer a prova? Você pode fazer em outro momento? Não conseguir fazer no dia? Não, a menos que você tenha um motivo médico. Qualquer outro motivo que possa ser embasada por não fazer o exame, a prova no dia. Se você tiver essa situação, de que você mandasse a evidência. Se você estiver voando, por exemplo, não puder
fazer ou dar o seu boarding pass. Se por algum motivo você não puder, isso não será aceitado, mas se você puder dar evidência do porquê que você não pôde fazer isso naquele dia, então ok. Débora, o que você pode falar sobre pagar alguém? Dar um pouco mais de contexto? Eu posso tentar responder. Mula Bencosi está perguntando que inteligência artificial você utilizou para fazer esse conteúdo bem bonito? Todas as sessões são online. Temos uma pergunta da Belinda, como é que vai ser esse exame? Será no Zoom? Então, você ligará e aí você será enviado um link para um exame e você fará online. Débora, empregar uma pessoa menos proficiente para trabalhar numa organização. Eu ainda não entendo a sua pergunta, porque em que momento você perguntou isso? Ou seja, Débora, se você puder fazer a sua pergunta, 100%, todas as coisas no programa são online, ok? A parte de networking, helpdesk, tudo é online. O exame vai ser um quiz online, um questionário online. E aí você vai entrar numa chamada de Zoom como essa, nós faremos esse exame. Alguém precisa sair. Eu entendi que você vai sair 1 hora hoje, você disse? Sem problemas. Agora eu entendi a sua pergunta. É profissional contratar alguém que é menos habilidoso? Uma das sessões sobre isso é gerenciar com a sua equipe, trabalhar com as suas pessoas. É sempre uma troca, né? Quanto mais qualificado uma pessoa for, geralmente mais valor. Você consegue extrair mais valor, porque eles são mais experientes, eles valem mais, eles conhecem melhor o trabalho. Ao mesmo tempo, se você não puder pagar essa pessoa, os benefícios do futuro, essa promessa, não é o suficiente para contratar essa pessoa. Então, para cada negócio, você precisa decidir como um gerente, um empreendedor. Até eu, como uma managing partner da Creative Economic Practice, é algo que eu tenho que decidir até hoje. Se eu estiver contratando alguém, eu estou pensando, o que eu preciso que essa pessoa faça? Se for bastante risco, valor alto, daí eu falo, ok, talvez vai me custar mais a curto prazo, mas porque eu acho que o valor vai ser maior, eu vou com aquela pessoa mais cara, mais qualificada. Mas a realidade é que você pode fazer isso se você tiver dinheiro para isso. Às vezes não tem o que fazer, é só o que você consegue fazer. Em cada caso, contrate o que você puder pagar, mas desenhe, projete sistemas, ferramentas que faz com que essa pessoa faça o trabalho com a qualidade que precisa ser feito. Quanto menos qualificados forem, mais ferramentas você vai precisar providenciar, mais estrutura e processos você precisará dar para eles. Portanto, isso responde a tua pergunta, tem toda uma pergunta sobre isso, mas não tem uma única resposta, é sempre uma grande troca. A realidade é, quanto mais experiente a pessoa for, mais valor essa pessoa vai poder agregar, mas às vezes você vai ter que escolher contratar alguém menos qualificado, mas significa que você vai ter que pedir para o gerente e dedicar mais tempo para trabalhar com essas pessoas e dar mais ferramentas. Treinamento lá com a comunidade vai ser uma reunião de Zoom, como esta, sobre diferentes tópicos. Vai ser um grupo maior de pessoas.
você terá a oportunidade de fazer networking com um grupo maior. Outra Débora está falando. Qual que foi a pergunta? Essas sessões de vídeo consomem dados. Se você estiver preocupado com isso, desligue o vídeo e não tem problema. Você não precisa utilizar o vídeo. Desligue o vídeo se você precisar. Bem como você está perguntando, é ético contratar empreendedores em contrato e pagar conforme eles vendem? É difícil. Se você pagar à medida que as coisas vendem, algo a se considerar é: o negócio pertence a você, como o empreendedor. Você recebe valor, você recebe a maior parte do valor do negócio. Então, existe uma lógica de você receber para o seu pagamento estar atrasado, porque o negócio pertence a você e à medida que você crescer, você vai receber cada vez mais valor. A pessoa que fez a estampa, eles têm menos valor a partir do seu negócio e o valor é o salário que você paga. Então, se você atrasar esse salário, você está dando uma grande desvantagem para ele, porque eles estão compartilhando a sua dor, mas eles não estão ganhando a sua glória, porque quando você lucra, você não está compartilhando com eles. Então, eu diria que, por causa da sua situação financeira, você fala, quer pagar pessoas meio contrato, você tem que pensar, você está pedindo como eles são donos de parte do negócio, eles vão compartilhar dos lucros, ou é algo que você vai considerar? Porque senão, você vai pedir para eles compartilharem com esse problema, como eu mencionei, mas não nos benefícios que você vai herdar como um empreendedor. Outra coisa a se pensar é, a situação econômica e o histórico, você é um empreendedor. Talvez você vai poder atrasar esses pagamentos, talvez você possa, mas não tem uma solução que dê certo para todos. Mas geralmente, se a pessoa não estiver compartilhando benefícios, lucros, o crescimento, se não estiver compartilhando isso, você não deveria pedir para essas pessoas para compartilharem. Tem que pagar as pessoas conforme elas trabalham. Vamos ter exposição de mídia para alguém no programa. Diversos momentos, nós fazemos promoção de diversos participantes. Os 12 melhores, com certeza, eles têm exposição durante o Demo Day. E outros participantes do programa, estamos fazendo um documentário. No último Demo Day, a gente não tem as pessoas que estão aqui para apresentar. Temos vários momentos nesse programa, teremos diferentes oportunidades para mídia. Queremos convidar as pessoas nesse programa para diferentes eventos, mas com certeza os 12 melhores. A Kemi está perguntando, quando você estiver organizando essa situação, tem como colega cuidar de mais de um setor só porque tem a capacidade? Olha, eu acho que o que você está perguntando é, uma pessoa fazendo 2 trabalhos, você pode ter um gerente de redes sociais, que também é o seu gerente de projetos, só como um exemplo. A resposta é: depende da escala de trabalho. Quando você pensa nisso, todo dia, toda semana, tem 5 dias úteis. Se a sua organização precisa de 2 dias de rede social e 3 dias de gerente de projeto, e você contrata a mesma pessoa para fazer 2 dias de um e 3 dias de outro, então isso é justo. Porque eles estão colocando suas habilidades para trabalhar, mas você é realista com o tempo que eles precisam para entregar o que precisa ser entregue. Mas se o seu negócio tiver 5 dias necessários para a rede social e para gerenciamento de projeto,
e a mesma pessoa deveria fazer os dois, significa que você está pedindo para que eles façam dois serviços, que não é uma boa prática, não é justo com a pessoa. Então, o problema aqui é que não é que você está pedindo para fazer mais de uma coisa, o problema é que a escala do trabalho é mais do que uma única pessoa pode fazer. Eu acho que essa é a primeira coisa a se pensar. Acho que a segunda coisa a se pensar aqui é, quanto mais o seu negócio crescer, mais especialização você vai se beneficiar de ter. Para a maior parte das pessoas, se você gastar 10, 15 anos na sua carreira, quanto mais experiência a pessoa tiver, menos disponíveis eles estão para se concentrar em outras coisas. Depende do estágio do seu negócio, mas principalmente você precisa pensar em condições de trabalho. Se você estiver pedindo para a pessoa fazerem mais de uma coisa, você precisa se certificar de que você não esteja pedindo para eles fazerem mais do que é possível ser feito em 5 ou 6 dias por semana, dependendo do seu semana de trabalho. Alguma outra pergunta? Temos uma reunião física nenhuma, tudo será feito online. O que nós fazemos, o sistema, todo mundo que entrou na ligação, a gente não faz isso manualmente, tá? Então, se você fez login em algum momento, a gente sabe quando você fez login, quando você voltou, sabemos quanto tempo você esteve aqui, Zoom, a gente consegue verificar toda essa informação. Ok. Tem uma pergunta sobre ganhador. $20.000. Eles falam que vão fazer com esse dinheiro. Nós temos aulas 2 ou 3 vezes por semana, nas terças, quartas ou quintas. Olha a programação que nós enviamos. Isso tem datas no final do programa. Cada as pessoas que entram em 70% das sessões, que conseguiram 100% dos exames. Nós não checamos manualmente se você está aqui, o Zoom que checa. Tem um ganhador, envie para nós, para o Help Desk, o link para o Help Desk, que é onde você consegue receber, se você precisar de uma pergunta específica. Uma pergunta que precisa ser respondida. Eu esperava também que a gente tivesse 10 ganhadores. Nós precisamos ir em toda a sessão. A gente não escolhe se vai na terça ou quarta, todas as sessões são obrigatórias. Você precisa estar 70% das sessões, você precisa ir em toda a sessão que nós agendamos. Não repita nenhuma sessão. Nós vamos, você precisa ter. Você tem a programação, a gente viu por e-mail. Por WhatsApp e e-mail. Você tem essas perguntas, meus colegas colocaram o e-mail aqui para o Help Desk no chat. Se você tiver qualquer perguntas que são específicas do seu negócio, então envie um e-mail neste e-mail que nós enviamos. Se você não puder ficar até o final, nos avise e mande um e-mail.
E nós vamos anotar. Se você não ficar pelo menos 1 hora da sessão, então isso é uma ausência, ok? Se você saiu 15 minutos da reunião e você não voltar, isso aí é uma ausência, ok? Lista de WhatsApp não vai ser enviada. Se você esteve aqui, a lista é gerada automaticamente. Se você entrou na sessão e ficou na sessão, nós vamos saber. Perguntaram essa sessão. É por isso que sabemos que as pessoas estão aqui, elas têm que lidar com várias questões. Por isso que nós dissemos, você precisa estar pelo menos 70%. Vamos dar estamos dando uma folga de alguns por cento, se você não puder vir, mas tem uma programação para o programa e você precisa estar aqui baseando-se nessa programação. Se você tem questões que você teve algum tipo de ajuda, que você precisa de ajuda, envie um e-mail para o Help Desk. Nós temos esses... Eu estou registrada com os meus 3 nomes, mas tem mais alguém que tiver com os 2 nomes que você utilizou como nome comum, se tiver mais alguém com aqueles mesmos 2 nomes, seria mais difícil para identificar você. Então, se você puder, coloca o seu terceiro nome ou uma inicial. Alguns estão falando sobre a África do Sul. Muitas pessoas têm diferentes questões, ou infelizmente, a aula está agendada para esse horário. Nós temos essa diferença aí, 70% ao vivo e 30% no seu próprio horário. Infelizmente, a gente não pode sair disso. Você não vai ser penalizado se você chegar atrasado, mas você precisa estar aqui pelo menos por um período suficiente. Se você tem que estar na sessão pelo menos por 1 hora. Infelizmente, esse período não pode ser ajustado. A gente fez pesquisa para saber qual que seria o melhor horário. As pessoas, se você tiver que trabalhar, você pode fazer o login na sua hora de almoço, pelo menos assistir 1 hora da sessão. E se você fizer isso, isso será considerado que você veio na sessão. Tem uma pergunta do Ramadã aqui. Acho que essa pergunta está perguntando se a gente pode fazer as sessões depois do Ramadã. Infelizmente, não. Por isso que você tem 30% para fazer no seu próprio horário. Nós agradecemos, isso vai ser um pouco mais difícil para algumas pessoas, mas existem pessoas aqui de diferentes, 3 ou 4 fuso horários, então não é o mesmo para todo mundo. Não é o mesmo horário para todos. É diferente, você pode assistir 70% em pessoa. Sim, a sessão vai ser gravada em português, árabe e francês. Você consegue essa gravação sim no Moodle. Nós vamos enviar um link. Esses materiais a gente não vai conseguir. Nós vamos enviar a gravação, mas você pode assistir. Mas por questões de copyright, você não poderá imprimir o material. Se você precisar sair desta sessão, você pode sair. Nós temos 3 minutos para continuar. E como um último ponto, tem alguém que tem o iPhone chamado iPhone S Max. Você ficará ausente dessa sessão porque a gente não tem. Vamos marcar ausente aqui.
Nós vamos entrar em contato no WhatsApp, e-mail. Nós temos mais... Fizemos uma sessão, temos mais 16. Nós nos vemos novamente no final do programa. Tenha uma excelente semana.